Olá, cidadão e cidadã ordinários de bem. Tudo bem com vocês? Aqui é André Costa, hoje é dia 31 de maio, domingo, e nós vamos falar sobre a terceira onda da Covid-19, a terceira onda dessa pandemia global. Talvez seja uma onda que aconteça somente aqui no Brasil, que é, por natureza, um país bastante curioso, onde os nossos políticos e os poderosos conseguem se superar. Como nós sabemos, a primeira onda foi aquela relacionada à própria doença e à questão sanitária, à questão da saúde. A onda da doença em si, pessoas seriam infectadas, como nós sabemos, pessoas com comorbidade, com idades mais avançadas, seriam pessoas com maior risco, muitos não sentiriam nada, a maioria da população, 90%, não sentiria nada por conta da gripe, mas enfim, criou-se toda uma situação ao redor da pandemia e essa primeira onda bateu forte aqui entre nós, especialmente porque ela foi muito politizada. Mas o presidente, desde o início, ele falou sobre uma segunda onda, a onda da economia, a segunda onda que afetaria a economia. E essa segunda onda também chegou aqui entre nós. E estamos vivendo essa segunda onda. Uma onda ainda pior que a primeira, mais grave, mais aguda, mais demorada e talvez mais dramática. Empresas fechando, pessoas perdendo seus empregos, negócios sendo dizimados, renda desaparecendo, as pessoas perdendo a esperança e a condição de colocarem pão sobre as mesas. Isso vai gerar depressão, tristeza, desemprego, amargura, pobreza, miséria, doenças e mortes. Essa é a segunda onda que vem, e vem para, infelizmente, transformar o Brasil num país ainda mais pobre do que era. Fruto de uma negligência ou talvez de uma incompetência dos nossos governadores, especialmente. Afinal de contas, né? A responsabilidade de gerir a crise foi dada a eles pela Suprema Corte do Brasil. A Suprema Corte brasileira transformou o Brasil numa confederação de 27 estados independentes, onde cada um fazia o que bem entendia. E para piorar essa segunda onda, a gente observou que, de maneira comum e ligada à primeira onda da saúde, nós vimos os desmandos, os desvios e a corrupção sangrando as receitas nacionais providas pelo governo central, que se viu obrigado a fornecer dinheiro, recursos, mas sem a mínima condição de geri-los ou controlá-los. Graças a Deus que ainda existe um trabalho sendo feito por parte da polícia, do Ministério Público, para tentar coibir os roubos, a corrupção, a ladroagem durante essa segunda onda que a gente está vivendo, em comum com a primeira. Mas o fato é que a gente tem uma terceira onda que ninguém falou sobre ela. E o vídeo fala exatamente sobre isso. A ideia desse vídeo, que não tem corte, não tem edição, é um vídeo que a gente faz bem raiz aqui, é falar sobre a terceira onda que ninguém percebeu que está acontecendo no Brasil, embora ela esteja diante dos nossos olhos. Essa terceira onda é a terceira onda da supressão de direitos individuais, da retirada dos nossos direitos individuais. A cidadania brasileira está sendo ameaçada agora durante a terceira onda dessa pandemia. É triste, muito triste a gente perceber que os poderosos de plantão estão se aproveitando de uma pandemia sanitária para retirar de você e de mim nossos direitos constitucionais. O primeiro deles e mais evidente foi aquele do ir e vir, proibição de ir e vir. De repente, nós nos vimos presos, aprisionados em nossas casas, em nossos condomínios, em nossas residências, em nossos apartamentos, sob ameaça de sermos presos, de sermos algemados, de apanharmos na rua por parte da polícia, de, enfim, sermos multados. Fomos ameaçados. Nosso direito de ir e vir, que é um direito constitucional, um direito individual, um direito fundamental do ser humano, foi retirado de nós. E, de repente, para nos locomovermos, nós precisávamos tomar uma série de medidas de controle, enfim, que restringiam ao máximo essa nossa liberdade. Tudo em prol da saúde. Mas ok, vamos em frente. Depois nós perdemos nosso direito ao trabalho, o direito de exercer as nossas atividades. Estamos ainda proibidos, na grande maioria, de trabalharmos, o que é lamentável, porque é um outro direito fundamental, basilar da existência humana. O trabalho, o direito de poder exercer a nossa atividade profissional, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Direito individual retirado de nós e que continua sendo retirado de nós aqui no estado de São Paulo por parte de um desgovernador completamente tirano ditador.
e de um prefeito perdido, mais perdido do que segue em tiroteio. Agora, a terceira onda, então ela fala desses direitos perdidos, mas de um que agora está sob ameaça e que não tem justificativa nenhuma. Não existe nenhum paralelo no mundo acontecendo nesse momento, que é o direito à liberdade de expressão e de opinião. O Senado Federal, por meio de propostas nascidas lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, acolhidas por um senador, vai votar na terça-feira agora uma lei chamada PL 2630, que é a lei que vai controlar, vai censurar a internet e as redes sociais. É isso mesmo. O seu direito de opinar, de se expressar, de dizer o que você pensa, está a um passo de ser retirado de você. Nunca antes na história do Brasil nós tivemos tantos direitos do cidadão brasileiro sendo ameaçados e retirados de nós, em meio a essa pandemia. É interessante que essa pandemia que gerou medo está sendo aproveitada pelos espertos de plantão para que nós, cidadãos de bem, tenhamos nossos direitos retirados de nós. E a terceira onda é essa, a da supressão de direitos individuais no Brasil. O Congresso Nacional e o Senado especialmente agora vai votar na terça-feira a PL 2630, que ela surge com evocando, né, uma ideia bonita, benéfica, falando sobre liberdade, sobre fake news, sobre controlar as coisas que são ditas ou não na internet, enfim, mas no final das contas, o que a lei propõe é a censura, dizendo que aquilo que vai ser dito, ou escrito, ou falado, ou pensado, ou expressado na internet, vai ter que passar por censores. É isso mesmo. E se porventura esse censor disser ou achar que aquilo que você está dizendo não corresponde à verdade, deixa de ser verdade o que você pensa. A sua verdade deixa de existir. E vai existir só a verdade estatal. Vai existir apenas a verdade do Estado, do censor. Olha, nem na ditadura, nem no período do regime militar foi assim. Mas é o que eles estão tentando fazer agora. E em meio a uma pandemia, gente, nós temos que nos posicionar contra estas medidas restritivas de direitos do cidadão brasileiro. Nós não podemos concordar com isso. Nós não podemos concordar com esse conluio entre Suprema Corte e Congresso Nacional na intenção de retirar de mim e de você o direito até mesmo de falarmos o que pensamos. Essa é a terceira onda. E a gente espera que o povo brasileiro acorde, veja, entenda, compreenda e não se deixe levar e nem dominar pelos opressores dos direitos e das liberdades da cidadania brasileira. Gente, vamos lá. Vamos votar não, vamos bater bumbo, vamos fazer barulho, vamos conscientizar os nossos amigos e amigas, vamos pressionar esses senadores malucos que estão até aceitando a hipótese e vão votar essa lei. Ela não era nem para ter sido aceita, mas foi, de pronto. E querem votar isso agora, sem discutir a questão com a sociedade.